O Brasil Urgente Regional volta a falar do assunto Todos contra a Pedofilia. Hoje, recebemos por entrevista ao vivo aqui no estúdio a psicóloga Daniela Delfino, que além de psicóloga, é especialista em psicologia jurídica e em direito da criança e do adolescente e do idoso também. Por gentileza, a psicóloga já está por aqui. Daniela, seja bem-vinda. Boa tarde, tudo bem com você, Daniela? Boa tarde, tudo bem você, meu amigo? Tudo bem. Prazer te receber aqui no Brasil Urgente, Eu tá? que agradeço. Bom, para começar assim, Daniela, vou lá te perguntando, né? Daniela, serão aí, ó, 2 eventos realizados em Cascavel no mês que vem, né? O mês de maio. O que vai acontecer dia 17 de maio e no dia 26 de maio também? Eu gostaria que você falasse da programação dessas 2 datas e quem é que pode participar, Daniela. Muito bem, então nós estamos aí intensificando as nossas ações agora do mês de maio, né? Devido às demandas que nós temos nesse sentido. Então no dia 17 de maio, às 8h30 da manhã, nós estaremos fazendo uma concentração de pessoas na frente do McDonald's, porque nós queremos reunir Cascavel contra a pedofilia. Então nós vamos fazer um ato público, uma manifestação, onde nós convidamos a população de Cascavel, a população geral, você que está assistindo é o nosso convidado, para vir para a rua fazer essa manifestação, para dizer que nós estamos atentos. Parangolé, nós estamos de olhos abertos, né? As denúncias têm aumentado, os casos têm aumentado, os números têm nos assustado um pouco e nós vamos fazer essa manifestação pública, esse ato público para dizer que em Cascavel nós estamos com os olhos abertos, estamos atentos e que as nossas crianças vão ser protegidas porque são a nossa prioridade. Bom, você, além de psicóloga e tal, conforme a apresentação, é diretora também desse movimento. Falou que vai acontecer dia 17, já convidou. E no dia 26? Isso, perfeito. No dia 26, aí nós temos uma palestra com o promotor de justiça de Minas Gerais, Casé Fortes, que ele é o idealizador do nosso projeto, né, idealizador nacional, do movimento nacional Todos contra a Pedofilia. Então ele estará em Cascavel novamente depois de 10 anos, conseguimos agenda com ele, porque ele é muito solicitado no Brasil e fora, e ele virá para nossa cidade trazer uma palestra para nos ensinar, para colaborar com o conhecimento, para dizer o que ele tem feito Brasil afora, para nos dar recursos para trabalhar com a prevenção e no cuidado das nossas crianças. E as pessoas podem participar, é gratuita a participação, tem que fazer o que para participar desse dia? Sim, toda a população pode participar, a nossa caminhada ela é aberta ao público e nós fazemos questão de ter você, morador de Cascavel, unido nessa causa conosco. E na palestra do Casé, no dia 26, vai ser no auditório da SIC, a palestra é gratuita, nós só vamos precisar fazer um controle, porque é reservado, né, para o número de pessoas, tem a lotação máxima do auditório, e vai ser liberado um link para fazer a inscrição. Quando esse link estiver liberado, eu aviso de primeira mão aqui para você. E nós avisamos vocês de primeira mão que estão em casa. Daniela, a vítima de pedofilia, ela mostra sinais? Quais são esses sinais? Mostra. Assim, de uma forma geral, a gente pode contar uma alteração repentina e abrupta no comportamento, tá? Mas o quê? Aí varia. Pode ser muitas coisas. Vamos pensar assim. Se eu tenho uma criança que é extrovertida, de repente ela fica retraída. Ou o contrário, se eu tenho uma criança um pouco mais quietinha, mais introvertida, de repente ela começa a ter uma mudança muito abrupta de comportamento, é um sinal de alerta. Se ela começa a apresentar, talvez, queixas de dores, né, físicas, alguma questão emocional que te chama a atenção, comportamento na escola. Nesse sentido, a escola é parceira, precisa estar em contato direto com a família, porque às vezes na escola a criança mostra alguma alteração no comportamento e a equipe escolar precisa estar atenta e precisa saber o que fazer também. Né? Então, se ela muitas vezes regride na fase do desenvolvimento, começa a falar manhoso de novo, né? Às vezes faz xixi na cama de novo, né? Começa a regredir em algumas coisas que ela já tem avançado no desenvolvimento, pode ser também um alerta ou sinais um pouco mais claros. Se ela fala, né, palavras inadequadas, sexualizadas, se ela tem comportamento sexualizado, se ela diz alguma coisa que te leva a entender, se ela tem pesadelos, tudo isso é sinal para que a gente fique alerta. Tendo esse sinal de alerta, é importante que você observe e a qualquer situação onde você desconfie, faça uma denúncia. Olha só que interessante, hein? Dá sinais, hein?
a vítima de pedofilia dá sinais. Daniela, a sociedade tem noção da gravidade que é esse mal, a pedofilia, Dani? Olha, meu amigo, tenho as minhas dúvidas. Às vezes eu acho que sim, às vezes eu acho que não. E a gente trabalha mais pelo sim, né? Vamos trabalhar para que as pessoas tenham consciência do tamanho do problema, da complexidade disso tudo. Mas eu acredito que, assim, muitas vezes as pessoas têm consciência do tamanho do problema, mas tem medo, tem receio, tem medo de fazer denúncia, tem medo de sofrer represálias, tem medo de se comprometer. E nesse sentido é muito importante a gente frisar que você não precisa se comprometer e se envolver, até porque isso é da autoridade policial. A nossa obrigação, enquanto cidadão, seja lá quem for, familiar, qualquer pessoa, cidadão, tem a obrigação de proteger as crianças e os adolescentes. Então, tem dúvida, tem qualquer coisa, faça uma denúncia anônima. Diz que sim. Deixa para as autoridades competentes investigarem se é ou não, se está acontecendo alguma coisa, se tem que tomar alguma providência ou não. Olha, eu tenho visto aqui que o movimento Todos contra a Pedofilia vem ganhando corpo, no que diz respeito ao número de pessoas interessadas e envolvidas em participar a cada edição. Para esse ano, qual é a expectativa, Daniela? Olha só, a minha expectativa enquanto diretora é colocar a cidade inteira na rua no dia 17 de maio, para mostrar que assim, esse é um tema de relevância, é um tema importante e é um tema que é nosso. Não importa se eu tenho uma criança que já sofreu ou não, né? Nós temos que ser engajados porque todas as crianças são uma preciosidade, precisam ser protegidas. E não é só a polícia que tem que fazer o trabalho dela, não é só as autoridades competentes, nós, pai e mãe, dentro de casa, dentro da escola, do convívio da criança, nós também temos a nossa obrigação de defender e de protegê-las. Então, nós temos uma estimativa de ter pelo menos 5.000 pessoas na rua no dia 17 de maio. Então, é por isso que nós queremos muito o seu apoio, a sua adesão, vista a camisa dessa causa conosco e vem com a gente para somar força para a gente proteger as crianças da nossa cidade. Que legal, viu? Olha, eu sei que lá na tua casa todos estão assistindo o nosso programa, né? Família, Delfino, Planck, tá todo mundo lá. Quem é que está acompanhando o nosso programa lá? Conta pra gente. Minha mãe é fã, né? Sempre quando eu tenho algum evento, algum compromisso assim, minha mãezinha é a primeira, meu pai está em casa também. Os meus filhos já chegaram da escola, provavelmente estão assistindo. Vicente, Benício, beijo, mamãe ama vocês. Daqui um pouquinho eu chego aí para dar um beijo em vocês. E o esposo? Com certeza, com certeza. Também está lá assistindo. Com certeza, Tá meu certo. maior incentivador. Um abraço, Planck. Valeu, tudo de bom para você. Dani, muitíssimo obrigado pela tua participação aqui no nosso programa. Volte sempre. Se percebe aí, telespectador, que é a segunda vez que nós tratamos em pouco tempo esse tema, esse assunto de extrema relevância. E é óbvio que até o mês que vem a gente vai voltar a falar, tá bom? Muito obrigada, meu querido. Nós que te agradecemos, Obrigada. tá? Deixou os afazeres, estava lá trabalhando, deu prioridade aqui para a grandiosa audiência do nosso programa. E isso que importa, que todos nós estamos assim, ó, aliançados com relação a esse tema. Obrigado, Dani.